Olá! Tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez, sinta-se em casa, sinta-se bem recebido. Se você já é alguém que assiste o nosso canal, que já é inscrito, que acompanha, seja muito bem-vindo novamente, né? Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, enfim, espalhe o conhecimento, espalhe as informações que nós passamos aqui, com o objetivo justamente de trazer a vocês o melhor tipo de informação possível dentro da internet, dentro do YouTube, enfim, curta, compartilhe, faça com que o conhecimento possa se expandir, pelo menos aí ao seu círculo próximo de amizades e de conhecidos. Bom, o vídeo de hoje é mais ou menos um complemento de um vídeo anterior. Então, se você assistiu o vídeo sobre reencarnação, né, o vídeo perguntando se reencarnação era uma doutrina tradicional, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, se você não assistiu, é importante que você assista para você entender direito esse aqui, né, porque esse aqui ele vai ser um complemento daquele. Em que sentido vai ser um complemento daquele? Bom, algumas pessoas assistiram, alguns conhecidos, algumas pessoas mais próximas assistiram o vídeo e vieram me perguntar, disseram assim, olha, você afirmou que a reencarnação ela não é uma doutrina tradicional, que a reencarnação é uma ideia, uma doutrina que nasceu lá no século XVIII com um filósofo alemão, o Lessing, né, que se espalhou através de círculos de socialistas utópicos na França, de tal forma que nem nos Estados Unidos os espíritas norte-americanos não conheciam, e tudo bem. Ok, você citou palavras em sânscrito, citou palavras lá gregas, né, metempsicose, metensomatose, mas você, apesar de ter escrito lá na descrição do vídeo sobre Gilgul, né, você não falou nada sobre Gilgul e nem disse e nem mostrou por que Gilgul Neshamot não é reencarnação, né? Bom, para você que não está familiarizado com esse termo, né, Gilgul Neshamot é um termo que é usado nos estudos da Kabbalah, né, nos estudos do esoterismo judaico, né? Então, algumas pessoas e alguns grupos, especialmente grupos neo-judaicos, né? É curioso a gente falar disso, mas muita gente não sabe, mas existem muitos grupos que se dizem grupos ortodoxos, né? Grupos judaicos ortodoxos, ou Haredi, né? Ou os grupos Hassidim, né? Que dizem que são ortodoxos e interpretam o Gilgul Neshamot como uma doutrina reencarnacionista, né, nos termos mais espíritas possíveis. Então, geralmente quem não conhece muito profundamente esses termos e nem a origem ou a gênese desses grupos, acha que porque eles usam roupa preta, ou porque eles usam a barba bem comprida e chapéus e falam de um rebbe ou de um movimento e se apresentam como a outra ortodoxia, necessariamente eles são de fato judeus ortodoxos, né? Bom, as coisas não são assim, né? Para variar, as aparências enganam, e muitas vezes esses grupos falam de Gilgul Neshamot como reencarnação, né? A reencarnação das almas, né? E simplesmente eles transpõem a reencarnação kardecista ou o conceito de reencarnação lá do Lessing para uma terminologia hebraica. Impressiona muita gente, né? As pessoas acham que, enfim, que é uma terminologia ortodoxa e que aquilo é a doutrina judaico-ortodoxa, e não sabem muito bem diferenciar essa doutrina da reencarnação espírita. Então, justamente por isso nós vamos complementar aqui o vídeo sobre a reencarnação, né? O vídeo anterior, falando especificamente dessa doutrina cabalística, né? Do Gilgul Neshamot. Bom, primeira coisa para entender essa história, né? O que é Gilgul Neshamot? Então seria o círculo ou a roda das Neshamot. Neshamot é o plural de Neshama, né?
Então, na Kabbalah existe uma divisão ternária, né, digamos assim, do homem não físico, né, do homem não propriamente material. Então, nós teríamos um primeiro nível, que seria chamado de Nefesh, né? O Nefesh seria, digamos assim, a parte da alma animal, né, a animalidade, ou aquilo que se pode chamar de energia vital, que os hindus vão chamar de prana, que os chineses vão chamar de chi, enfim. Nefesh é exatamente essa ânima, ou alma, no sentido aristotélico, no sentido daquilo que é animado, daquilo que tem vida, né, daquilo que, de certa forma, é senciente, né? Então, esse primeiro nível seria dessa energia vital, que muitas vezes é traduzido como alma animal ou coisa assim. Se a gente fosse pegar o ensinamento platônico, seria a alma, digamos assim, Platão vai dividir, né, em alma racional, né, no nível mais alto. Depois ele vai falar em alma irascível e depois vai falar em alma concupiscível, né? O Nefesh seria a alma concupiscível, né? Ou seja, o nível mais animalesco, mais sensorial da vida. E aí nós teríamos um segundo nível, que seria a Ruach, né? Ruach é sopro, né? Algumas vezes é traduzido como sopro ou como alguma coisa nesse sentido, né? Mas creio que o termo mais fácil de compreender Ruach seria o de mente, né, de atividade discriminatória. Então, a mente ou as atividades discriminatórias, elas estariam ligados, ou elas seriam exatamente isso que em hebraico se chama Ruach. E, por fim, o nível mais elevado, Nefesh. Nefesh não, Neshama, né? Nefesh é o nível mais baixo. Então, Neshama, né, que seria exatamente aquela manifestação, né, do absoluto na individualidade ou nas individualidades. Então note, por que é importante eu estar falando isso? Porque o termo Gilgul, ele vai falar em Gilgul Neshamot, né? Neshamot é plural de Neshama, ou seja, diz respeito exatamente a essa manifestação da parcela do absoluto, né? Ou alguns cabalistas traduzidos falam super-alma, né, ou coisa parecida, mas não se trata de alma, se trata propriamente do espírito, né, ou do intelecto no sentido mais elevado, no sentido, não no sentido cerebrino ou racional, mas no sentido supra-racional, no sentido das intuições supra-racionais, né. Então, é exatamente esse alto nível que nós estamos falando, de Neshama, né. Então, quando nós falamos em Gilgul Neshama, nós estamos falando exatamente, né, dos giros ou das circunvoluções de Neshama, né? Então, começa aí essa distinção para entender direito esse conceito, né? Bom, esse conceito, ele se inicia não propriamente no chamado judaísmo, mas ele se inicia lá com os chamados caraíbas, né? Ou o grupo que foi organizado lá no século VIII da era cristã por um mestre chamado Anan Ben Davi, né? Anan Ben Davi organizou então o grupo dos caraíbas ou caraítas, né? Tem variações desse termo, né? Então, os caraítas, eles começaram a, digamos assim, intuir ou a lançar esse conceito do que seria o Gilgul, né? O giro das Neshamot. Bom, quando nós falamos dessas doutrinas, né? E aí nós vamos vendo que essa doutrina lá dos caraítas foi sendo absorvida por alguns grupos, então ela começa a aparecer na literatura judaica, dita literatura judaica cabalística, né? Então, o Sefer Azor, o Sefer Abair e outros livros cabalísticos, né? Então ela vai, digamos assim, recebendo uma série de influências. Então ela vai receber influências neoplatônicas, ela vai receber influências do pensamento grego, que por sua vez também recebeu influência do pensamento indiano, né? Como nós chegamos a comentar um pouco lá na doutrina
no vídeo sobre a doutrina reencarnacionista, né? E os gregos, eles não, digamos assim, eles não conseguiram traduzir ou transplantar o pensamento tradicional oriental de uma forma muito desenvolvida, ou muito plenamente satisfatória, vamos dizer assim, né? Muito plenamente não, plenamente satisfatória, né? E justamente por eles não terem conseguido fazer isso, às vezes, se você guia o seu estudo em relação a essas questões somente por fontes ocidentais, somente por fontes gregas, por exemplo, você acaba percebendo que há ali uma série de lapsos, né? Não é uma doutrina tão completa como, por exemplo, você vê nas fontes indianas, né? Então, pensando nisso, né, pensando que há uma, digamos assim, uma certa transposição que foi sendo feita ao longo de alguns séculos, né, de doutrinas que vieram lá da antiguidade oriental, né, então nós precisamos ter isso em mente para entender que, às vezes, essas doutrinas cabalísticas elas vão apresentar certos lapsos, né? Não existe uma coisa assim tão completa como, por exemplo, se você pegar alguns tratados indianos em relação ao tema. Bom, dita essa parte histórica, então vamos entender o que é o tal do Gilgul. Bom, segundo a Kabbalah, né, no início da criação houve uma fragmentação, né? Houve uma fragmentação. Então, num primeiro momento, para que fosse possível a criação, né, o absoluto ele se contraiu, né? Houve uma contração, um ocultamento, né? Depois disso, houve a manifestação da criação material, né? Da manifestação, vamos dizer assim, né? E aí, passando por diversos estágios, né, houve um momento em que se chamou de fragmentação dos vasos, né? Então os vasos receptores da luz, né, da luz do absoluto, eles se fragmentaram. E esse ser, digamos assim, primordial ou inicial, né, chamado de Adam Arishon, né, o Adam Arishon, ele se fragmentou e, portanto, o processo necessário agora, né, aqueles que são fragmentos de Adam Arishon, é exatamente a reintegração desses fragmentos, né? Então, isso em hebraico é chamado de Tikkun Olam, né? Tikkun Olam seria a reparação do mundo, né? Através de uma série de processos aí, de práticas espirituais. Para explicar essa ideia, né, do Gilgul, então nós temos que entender que o Gilgul ele faz exatamente parte desse processo de reintegração do Adam Arishon, né, e que em todos os estados do ser, e nós já falamos dessa doutrina, né, muito resumidamente, porque de fato é uma doutrina complicada, mas para que haja a reintegração, né, essa reparação do mundo, né, é necessário que nos diversos estados de manifestação do ser, né, haja a reparação ou a reintegração, né? Ou seja, em cada estado do ser vai haver uma função a ser reparada, né, e a ser atingida, e uma vez atingida essa reparação, né, de cada uma dessas funções nos diversos e múltiplos indefiníveis estados do ser, a reintegração, ou seja, a reparação, ao Tikkun Olam, a reparação do mundo, né? Então, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que em todos os estados em que Neshamot se manifesta, que as Neshamot se manifestam, né, ou seja, que essa partícula do absoluto se manifesta, é necessário que haja a identificação entre aquilo que é manifestado e aquilo que manifesta, né? Ou seja, a identificação entre o ser e a sua origem, a sua fonte, o seu princípio, ou seja, o absoluto, né? Então, esses giros, né, esse Gilgul, esses giros de Neshama, né, eles vão dizer justamente em relação a isso, ou seja,
que nos múltiplos estados do ser manifesta-se Neshama, manifesta-se o absoluto, e que o estado de cada um cada um desses estados, ele necessariamente precisa se identificar com Neshama, precisa se identificar com o absoluto, né? Então, isso não tem absolutamente nada a ver com reencarnação, né? Não é um morto que morre e que... Um morto que morre é ótimo, mas assim, não é uma pessoa que morre e volta a ser humano e reencarna para cumprir mitzvot, ou mandamentos, ou para fazer atos reparatórios. Não se trata disso, né? E da mesma forma, alguns autores vão falar, por exemplo, que Tikkun Haolam tem a ver, por exemplo, com um marido morto que volta nas características do filho, né? Ou um pai morto volta nas características do filho. Na verdade, isso é digamos assim, um resquício justamente das doutrinas gregas lá da metensomatose, que os cabalistas eles acabaram absorvendo isso, né? Absorvendo em parte. E como não há dentro desse vocabulário cabalístico esses termos gregos, né, metempsicose, metensomatose, muito menos os termos em sânscrito, então há uma certa confusão entre o que se chama de metensomatose, metempsicose e propriamente o Gilgul, né? Por quê? Porque quando nós falamos em metempsicose e metensomatose, nós estamos falando em resíduos psicofísicos, né? Quando nós falamos em bhava, né, por exemplo em sânscrito, em punarbhava, em surgimento, nós não estamos necessariamente falando dos resíduos psicofísicos. Nós podemos estar falando de fato da transmigração do ser, né, para outros estados de ser, né? E então aí você já veja que o vocabulário grego ele já não consegue ter a mesma precisão do vocabulário em sânscrito para essa doutrina. E no caso do vocabulário em hebraico, apesar dele deixar claro que se trata dos giros da Neshama, ou das Neshamot, né, das super-almas, ou do espírito, do intelecto, né? Então, mesmo assim, ele dá um certo espaço para uma confusão nesse sentido, né? Então ele está falando, na verdade, dos múltiplos estados do ser nos quais Neshama se manifesta, e nesses estados é necessário que haja o quê? Tikkun, ou seja, reparação, né? Ele não está dizendo que para haver a reparação o morto volta à vida num corpo humano, né? Não está dizendo que o morto reencarna ou toma um outro corpo como se fosse uma veste para cumprir o seu processo de reparação. Não é isso, né? Não vamos confundir as coisas. Não é isso que está sendo ensinado. Apesar de que, se você pesquisar, você vai ver muitos grupos, né, desses grupos neo-judaicos, alguns grupos messiânicos, né, que dizem que o Rebbe deles foi o Messias e outras coisas mais. Não vamos entrar aqui nessas polêmicas, mas tem muitos grupos que se dizem ortodoxos e estão longe disso, né? Então, esses grupos falam, reencarnação. Tem até um livro, né, do tratado, né, se não me engano é um tratado do Itzhak Luria, em que eles traduziram como o ciclo das reencarnações, né? Ou seja, uma gravíssima falha na tradução desse tipo de conceito, né? Então, o conceito de reencarnação em si é de uma pessoa morta, né, que tem um espírito, que tem determinadas características até daquela individualidade, que veste um outro corpo, né, que se manifesta como humano novamente, que nasce com características daquela individualidade que morreu, né? Isso não tem nada a ver com as doutrinas de renascimento, né, no hinduísmo, no budismo, no taoísmo ou em qualquer outra doutrina tradicional, e também não tem nada a ver com Gilgul Neshamot, né? Então, apesar de que vocês vão encontrar esse tipo de explicação tosca, né, de origem kardecista e tudo mais, digamos assim, infiltrados nessas supostos livros que vão fazer explicações sobre Kabbalah e etc., não é verdade, né? Então, para você entender o conceito,
Primeiro é preciso diferenciar muito bem lá Nefesh, Ruach, Neshama, né? O que é o conceito do Tikkun Olam, o que é o conceito do Adam Arishon, né? E como é que se, digamos assim, como é que se opera a retificação do mundo, né, nos múltiplos estados de existência, né? Então, exatamente esses pontos eles vão ser entendidos para não haver essa confusão com Gilgul como sendo uma reencarnação judaica, ou dizer que o judaísmo acredita em reencarnação, porque isso não é verdade, né? Nenhuma fonte tradicional vai fazer uso do conceito de reencarnação como é apresentado lá a partir do Lessing, ok? Olha, eu peço desculpas porque o tema, aliás, o primeiro tema lá, quando eu falei em geral de reencarnação, já era um tema bastante complexo. Aqui nós estamos descendo já a umas especificidades bem, digamos assim, sofisticadas, né? Nós estamos falando de uma doutrina que tem muitos pressupostos bastante sofisticados e que bebeu de muitas fontes diferentes, né? Então, me desculpem, o vídeo está com 21 minutos já e eu não consegui explicar quase nada, né? Porque, digamos, só para explicar esse conceito do Gilgul, a gente teria que fazer, sei lá, uma convenção, um simpósio de pelo menos um dia inteiro estudando sobre isso umas 8 horas, né? E não é num vídeo de 21 minutos que eu vou conseguir explicar tudo isso. Mas espero pelo menos ter dado assim umas linhas gerais de forma que as pessoas consigam minimamente compreender aí as diferenças entre Gilgul, Neshamot e a reencarnação, que mais uma vez digo, é um conceito moderno, é um conceito que não é tradicional, é um conceito que não aparece em nenhuma doutrina tradicional. Bom, obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar seu joinha, né, de se inscrever no nosso canal e espero que tenha sido útil, que você tenha podido entender um pouquinho mais. São essas perguntas, às vezes, que vocês fazem ou que comentam comigo que me dão as ideias para fazer os novos vídeos, né? Então, por favor, comentem, deem novas ideias, deem novas sugestões e, enfim, o canal é feito justamente para isso, para esclarecer essas dúvidas e para fazer com que as pessoas se ponham a pensar. Bom, se você tiver interesse também, eu vou deixar na descrição, como eu tenho sempre feito, os links dos meus mais recentes e-books lá no Hotmart. Você pode adquirir lá, diretamente aqui no link, entender um pouquinho mais sobre essa questão do simbolismo envolvendo a maçonaria e outras coisas do tipo. E, bom, mais uma vez agradeço a sua paciência aqui em me ouvir e muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!